as circunstâncias da vida, as suas intempéries, seus algozes, têm levado muitos cristãos a uma atitude comportamental e mental de inutilidade, inferioridade e desvalorização pessoal. Quantos que dizem que servem a Cristo, mas até o presente momento ainda não reconheceram sua potencialidade, seus valores e principalmente o investimento que Deus fizera pelo mérito da graça em cada pessoa que serve a Deus. Essas pessoas, elas preferem ouvir vozes, o que dizem sobre ela, e se autoavaliarem de forma negativa, destrutiva, do que honrar, valorizar o que Deus diz acerca do que ela é e assumir na realidade o que Deus determinou para que ela seja. Sair desse mar de inferioridade, da masmorra da inutilidade, da caverna do desprezo e regaçar as mangas, estufar o peito e assumir que esta pessoa em Cristo é uma potência, é algo valioso e que o investimento que o Senhor fez nela é um investimento pesado. E os crentes dessa geração do tempo do fim precisam entender que o corpo delas é muito mais do que uma estrutura biológica. O corpo delas, à luz da Bíblia, é o templo do Deus vivente. Mas também ela não é só o templo do Deus vivente. O corpo dos crentes, dos cristãos, é um depósito selecionado por excelência do Deus dos céus, onde Deus colocou tesouros valiosíssimos neste depósito. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso corpo, em nós, Deus colocou tesouros, Deus fez investimentos. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Olha, tesouro em vaso de barro. O vaso de barro que Paulo está se referindo é o nosso corpo. Paulo está usando como referência o costume habitual da época, onde os vasos de barro era usado para quem tinha posses, riquezas, guardarem ali seus tesouros, suas pedras preciosas, guardava em vasos de barro. Paulo pega essa cultura para fazer essa aplicabilidade na nossa vida e dizendo que o nosso corpo é um vaso de barro e nada mais é do que um vaso de barro, porque toda a nossa matéria-prima é pó da terra, mas diz que tem um tesouro. Temos, porém, um tesouro valioso nesse vaso de barro. Um tesouro em vaso de barro. E qual é esse primeiro tesouro? Esse primeiro tesouro é o conselho do Deus Trino dentro de nós. E quem é as pessoas do Deus Trino, do conselho Deus Trino?
Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Você já imaginou você carregar dentro de você a pessoa de Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo? E resumindo, se você quer só trabalhar a dimensão plena da graça numa visão cristocêntrica, esse tesouro é a plenitude do Cristo glorificado, ressurreto dentro de nós. Além disso, Deus colocou nesse tesouro a fé, porque a fé não é nossa, é um dom de Deus. Deus colocou dentro desse tesouro a graça. Deus colocou nesse tesouro o amor de Deus. Deus colocou nesse tesouro dentro desse depósito a misericórdia. Deus colocou nesse vaso de barro, um outro tesouro, que é a compaixão. Deus colocou nesse vaso de barro outro investimento, que é a autoridade espiritual. Deus colocou nesse tesouro de barro, nesse vaso de barro, outro tesouro, a paz que excede todo entendimento. Deus colocou nesse vaso de barro outro tesouro, o domínio próprio. Você já imaginou o que é isso? Deus colocou nesse vaso de barro outro tesouro, a alegria da salvação. Deus colocou nesse vaso de barro outro tesouro, o poder do próprio Deus. Então, um investimento que Deus fez em você. Deus te tornou uma potência valiosíssima. Você, como um vaso de barro, você carrega tesouro do Pai. Então, essa geração de crente precisa levantar a cabeça, se autovalorizar em Cristo Jesus, assumir a sua potencialidade, saber que em Cristo são mais do que vencedores, que em Cristo podem todas as coisas, que em Cristo são capazes de saltar muralhas e desbaratarem exércitos, que são uma potência na mão de Deus. Então, nada de mediocridade, de inferioridade, de inutilidade, de desvalorização pessoal. Está na hora dessa geração se posicionar como um exército do Deus vivo na face da terra e olhar para si mesmo, ver o reflexo no espelho e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sou um vaso de barro e Deus fez um investimento em mim, Deus acredita em mim, Deus me usa, Deus tem propósito em mim, Deus investiu em mim para uma tarefa, para uma missão, para um propósito, para um sonho, para um ministério, para um cumprimento de algo extraordinário na face da terra. Então saiba que em você existe tesouros que ninguém nessa terra consegue mensurar o seu valor. Saiba que você é um vaso de barro, mas que dentro de você existem tesouros celestiais, fenomenais, incalculáveis, que faz de você uma pessoa extraordinária, qualificada, com potencial dimensional para fazer proezas na face da terra.